com resolução de equação do segundo grau, agora temos essa equação aqui, ó. O que ela tem de diferente da equação, né, que nós vimos anteriormente? Na atividade anterior era x ao quadrado igual a um número, só isso. Aqui é x ao quadrado e aparece esse termo aqui com x. Então, como é que nós vamos resolver isso? Esse modelo aqui é um caminho um pouco mais longo que o modelo anterior, tá? Então, vamos pensar aqui, que x ao quadrado, isso daqui, pensando em potência, né? O que é potência? É uma multiplicação, né? E quem se repete? O x, né? Que é a base. Quantas vezes? 2 vezes, que é o expoente. Então, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, tá? E 2x, né? Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes o x. Então, observe que nesse x ao quadrado é uma multiplicação x vezes x, e nesse 2x também é uma multiplicação 2 vezes x. Então, nós vamos colocar agora em evidência. O que é colocar em evidência? É pegar o termo que está nas duas multiplicações, que se repete nas duas multiplicações, né? O termo que aparece nas duas multiplicações. Nesse caso aqui, o termo que aparece nas duas multiplicações é o x e o x, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Tirar esse x. Isso significa colocar em evidência, tirar o x, né? E aí eu coloco entre parênteses, porque o que vai vir agora é o que sobrou, né? Então, daqui era x vezes x. Quando eu tiro esse x, sobrou quem? Sobrou só o x. Então, coloco aqui dentro. E do outro lado, era o 2 e o x, não é isso? Quando eu tirei o x, sobrou quem? O 2, né? Com que sinal? De menos. Então, vai ficar menos 2, tá? Isso tudo igual a 0. Por que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer aqui com um número para vocês, tá? Vamos lá, o que é isso daqui? O 4 está do lado de fora da multiplicação, do parênteses, né? Então, o que é isso aqui? O 4 está de fora do parênteses, né? O que o 4 faz? Ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Lembrando que quando eu tenho duas coisas grudadas, sempre conta de quê? De vezes. Então, o que isso significa? Essa estrutura significa que o que está do lado de fora, grudadinho no parênteses, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, isso aqui é 24 vezes 2 menos 8, tá? Como é que eu posso pensar no 20? Né? Eu posso pensar no 20 como uma multiplicação, 4 vezes o 5. E o menos 8? Eu posso pensar numa multiplicação, 4 vezes 2. Ora, quando eu tiro o 4 daqui, quem sobrou? O 5 e sobrou quem? O menos 2. Aqui, não é a intenção aqui, né, com os números, não é resolver, tá? É só pensar nas propriedades que nós temos, né? Nas operações de soma, subtração, multiplicação, divisão. Aquelas propriedades que nós vimos lá com a tia Maricota, né? Propriedade associativa, distributiva, comutativa, né? Para que serve aquilo, né? Quando a gente tem um monte de númerozinho, fica mais fácil resolver, sem pensar nessas propriedades, né? Mas aqui a gente tem o quê? Letra. Então, quando a gente tem letra, essas propriedades vão fazer muito mais sentido e vão ter muito mais aplicabilidade, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se eu for resolver, 5 menos 2, 3. 4 vezes 3 dá 12. Mais 20 menos 8 também dá quanto? Dá 12. Então, observe que eu não estou alterando resultado nenhum. Eu só estou fazendo a brincadeira com os números, né? Com essas propriedades que eles têm.
Então, colocar em evidência é isso aqui, ó. É eu pegar um termo em comum e reescrever de uma outra maneira, né? Que outra maneira é essa? Colocando, usando parênteses, tá? E para que a gente faz isso, né? Qual é o intuito disso daqui? Porque quando eu chego nisso daqui, eu tenho uma multiplicação, né? O x está multiplicando essa coisa aqui dentro do parênteses. Mas esse resultado é quanto? É zero. Aí que está a jogada, o pulo do gato, né? Quando eu transformo uma coisa que era uma subtração e eu transformo ela numa multiplicação, é que eu estou pensando nesse resultado aqui, ó, no zero. Porque numa multiplicação, uma coisa multiplicada por outra que dá zero, uma dessas duas coisas tem que ser zero, tá? Aqui não, aqui eu tenho uma diferença. Então pode ser 5 menos 5 dá zero, 8 menos 8 dá zero, 10 menos 10 dá zero. Então existe um monte de possibilidades. Mas quando eu transformo numa multiplicação, eu restringo isso. Porque se eu tenho um número vezes um outro número, né? Isso dá zero, são dois números desconhecidos, né, que eu tenho. Vamos pensar, x vezes y dá zero. O que que eu tenho? Que ou x é zero ou y é zero, porque a única forma do meu resultado dar zero é se um dos números forem zero na multiplicação. Então, quando eu faço essa multiplicação, transformo isso aqui numa multiplicação, eu estou pensando que no zero, que para o resultado dar zero, ou o x é zero, ou esse negócio aqui que está dentro do parênteses é zero, né? Então, aqui eu tenho que multiplicação? O x vezes isso aqui tudo. Eu tenho essas duas coisas, tá? Então, ou mu é zero, ou isso aqui de dentro é zero. Então, já tenho aqui a solução para a minha equação. Qual vai ser a solução? Que o x é igual a zero, uma possibilidade, ou qual é a outra possibilidade? Isso daqui do parênteses, o x menos 2 é igual a zero. Então, observe que aqui a estrutura vai ser uma multiplicação, o x vai ser zero ou essa outra coisa é zero. Só que quando eu pego essa outra coisa aqui, isso aqui é o quê? Uma equação, não é isso? X menos 2 é igual a zero. Para isso dar zero, o x tem que valer quanto? O x tem que valer quanto? 2, né? Porque 2 menos 2 dá zero. Então, qual é a minha solução aqui para essa equação? O x vale zero ou o x vale 2. Então, tem duas soluções também, 0 e 2, tá? Vamos fazer outro aqui. Então, x ao quadrado menos 5x é igual a zero. Então, aqui eu não tenho número, né? Eu só tenho a estrutura do x ao quadrado e uma estrutura com x. Então, tem que perceber esse modelinho para eu saber qual é a forma de resolução, tá? Então, nesse caso aqui, é o que eu acabei de fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência, transformar essa subtração numa multiplicação. Então, se eu vou mudar a cara, isso daqui está escrito nesse formato, eu vou mudar o formato, uma multiplicação. Então, como é que eu faço isso? Ó, o x ao quadrado é x vezes x, né? Pensando aí na definição de potência. 5x é a mesma coisa que 5 vezes o x. Então, qual é o fator que está aparecendo nessas duas multiplicações, né? É o x e o x, ó. Então, o que eu faço com ele? Coloco ele para fora. Então, vai ficar x. E o que sobra, eu coloco dentro do parênteses, né? Aqui, eu tirei o x, sobrou quem? X. Aqui, eu tiro o x, sobrou quem? Menos 5. Igual a zero. Porque eu só mudei
o formato disso aqui. O zero eu não fiz nada, continua zero. Então, o que eu tenho aqui? Ó? De novo, eu tenho uma multiplicação do x e desse negócio todo aqui do parênteses, né? São duas coisas, o x e o que dentro do parênteses. Se a multiplicação resulta em zero, o que eu tenho? Ou que o x é zero, é uma solução, ou o x menos 5 é zero. Mas para isso daqui dar zero, o x tem que valer quanto? Tem que valer 5. Então, quais são as duas soluções, né? X igual a zero e x igual a 5, tá? Então, observe que a primeira deu x igual a zero e x algum valor. Aqui deu x igual a zero e x igual a algum valor. Então, observe que nesse formato de equação, quando aparece o x ao quadrado e um termo com x, o resultado vai ser sempre nesse padrão, x igual a zero e x alguma coisa. Porque a gente sempre vai transformar isso numa multiplicação. Então, obrigatoriamente, o x sempre vai ser igual a zero. E o outro resultado vai depender desse númerozinho que tiver grudado no x, tá? Então, observe que na outra atividade, na atividade número 1, que nós aprendemos na aula passada, era x ao quadrado igual a um número, né? O que acontecia com a resposta? Dava mais ou menos algum valor, mais ou menos 5, mais ou menos 3, mais ou menos 7. Aqui a estrutura já é outra, já é x ao quadrado e x. Então, vai aparecer sempre o zero e o número, o zero e o número. Então, sempre uma solução desse tipo de equação vai ser o zero. Eu vou fazer agora um aí na apostila, que é assim. A letra A, tá? Da questão número 1. Vou fazer a letra A para vocês. É x ao quadrado mais 2x menos 4x igual a 0. Então, o que nós temos aqui? O x ao quadrado, só que aqui tem x e aqui também tem o x. O que nós fazemos primeiro nessa equação? A gente tem que arrumá-la, né? Igual nós fizemos na atividade 1, né? Na aula passada. Para eu ficar com x ao quadrado em um número, igual número, às vezes eu tenho que passar o número para o outro lado, não é isso? Então tem que arrumá-lo. Aqui a gente também tem que arrumar. Qual é o nosso formato que nós estamos aprendendo nessa aula? X ao quadrado e o x. Não pode ter esses dois aqui. Observe que eles são da mesma família. Da família de quem? Do x. Então eu posso juntar eles dois. Então, antes de eu resolver colocar o x em evidência, eu tenho que arrumar a minha equação, tá? O que for semelhante, eu tenho que juntar. Ou seja, se for da mesma família, eu tenho que juntar. Aqui é a família do x ao quadrado e aqui é a família de quem? Do x. Então, vou juntar essas duas coisas aí que são x, tá? Então, vai ficar x ao quadrado, ele não junta com ninguém. E aqui eu tenho 2 e menos 4. 2x menos 4x. Então, se eu tenho 2 e vou tirar 4, eu vou ficar devendo 2x, não é isso? Igual a 0. Agora que eu juntei essas duas coisas, né, eu fiquei naquele formato. Então, o que eu faço? Coloco o x em evidência. Então, aqui, ó, é x vezes x, não é isso? E aqui é o 2 vezes o x. Então, eu vou tirar um x de cada e vou colocar fora do parênteses. Então, vai ficar x, o que sobrou aqui? O x e aqui sobrou menos 2. Isso tudo é igual a quanto? A 0. Então, ó, transformei numa multiplicação. Ou o x é 0, resolvido. Ou o x menos 2 é igual a 0. Mas para isso aqui ser 0, o x tem que valer quanto? 2.
Então, quais são as minhas soluções? X igual a 0 e x igual a 2. Então, vou fazer agora com vocês a letra D, tá? Então, a letra D aí, o que eu tenho? Depois do igual, não tenho zero. E lembra que a nossa técnica lá de resolução, a gente pensou o quê? No resultado ser zero. Por isso que eu transformo numa multiplicação. Então, para aqui ficar igual a zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 5x daqui. E aí, quando eu tiro ele daqui, vai ficar vazio, né? Não vai ficar nada, ou seja, vai ficar igual a zero. Então, para o lado de cá ficar zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 5x e jogar para o lado de cá, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x. Ele é negativo, quando eu jogo ele para o outro lado, ele vira positivo. Certo? Então, o que eu fiquei aqui? Aí, voltei para o exemplo anterior, não é isso? Ó, o x ao quadrado, que é uma família, e aqui eu tenho dois x aqui, né? Então, o que eu fiz agora? Fiquei com x ao quadrado, né? E aqui eu fiquei com dois membros aqui que valem o quê? Então, quando eu joguei o menos 5 para cá, o que aconteceu? Fiquei com um exemplo parecido com o exemplo anterior. Não é isso que a gente acabou de fazer, letra A. Né? Então, o x ao quadrado é uma família e o x, né, com menos 3 e o x com 5, isso daqui é uma outra família. Essas duas coisas aqui, elas são semelhantes, né, porque elas estão acompanhadas do x. Então, o que eu vou fazer? Menos 3x com mais 5x. Ora, eu tenho menos 3, estou devendo 3 e tenho 5. Né? Então, eu vou ficar o quê? Com 2, né? O meu saldo é positivo. Então, aqui vai dar mais 2x igual a 0. Pronto, voltei para a nossa estrutura, que é o x ao quadrado, o x igual a 0. Pensando no zero, eu transformo essa soma numa multiplicação. Como que eu transformo numa multiplicação? Colocando em evidência. E o que é isso? É ver o que eu tenho em comum nessas duas. Então, x vezes x e aqui é 2 vezes x. O que eu tenho em comum? Né? O que eu tenho igual aqui? É o x, né? Então, o x vai para fora do parênteses. Quando eu tiro o x, aqui sobrou o x e aqui sobrou quem? O 2. Agora que eu transformei isso numa multiplicação, eu já tenho uma solução. O x é igual a 0, né, que é esse carinha aqui, ou o x mais 2 é igual a 0. Mas para dar 0, o x tem que valer quanto? Menos 2, porque 2 menos 2 dá 0. Então, o x só pode ser menos 2, negativo. Então, qual é a solução? X igual a 0 e x igual a menos 2.